Ó José grosso querido, que por nós luta e padece, nossos corações reunidos nas asas leves da prece, que as bênçãos de paz e luz lhe sejam sempre aumentadas na estrada que nos conduz para as celestiais moradas, na formação do ambiente, na proteção deste teto, nós te sentimos presente na distribuição de afetos, nas expansões de alegrias que fundem a nossa emoção. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Nós rogamos a Maria a sua iluminação. Graças a Deus. Vamos agora, nesse momento, nos ligar ao Divino Espírito Santo, ao trabalho realizado, possamos ter um bom estudo, pensar nos nossos irmãos que estão enfermos, nossos irmãos necessitados de ajuda. Alessandra, você pode fazer a prece, por favor? Faço sim, Lúcia. Então, graças a Deus, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em seu santo nome, todos conectados com os trabalhadores do nosso grupo Divino Espírito Santo, encarnados e desencarnados, presentes nesse estudo. Pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos proteja, nos guie no caminho do trabalho, da mediunidade, desse desenvolvimento, que possamos auxiliar todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que nos procuram, necessitando do nosso apoio, e nós também possamos melhorar com esses ensinamentos, com esse aprendizado. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje é a questão 19, né? 291, questão 19. Quem vai ler, criança? Por favor. Quer que eu leia? Já estou Posso começar lendo aqui. Pode ler, por favor. Tá bom. Tá. Questão 19. Pode os espíritos familiares favorecer o interesse material por meio de revelações? Podem-no e, por vezes, o fazem, conforme as circunstâncias. Tende, porém, a certeza de que jamais os bons espíritos se prestam à cupidez. Aos vossos olhos, os maus fazem brilhar 1000 aparências para vos aguilhoar e vos mistificar em seguida pela decepção. Sabeis ainda que, se vossa prova é sofrer estas ou aquelas vicissitudes, vossos espíritos protetores podem ajudar-vos a suportá-las com mais resignação e, por vezes, suavizá-las. Mas, no interesse mesmo de vosso futuro, não lhe é possível libertar-vos delas. É assim que um bom pai não concede ao filho tudo quanto este deseja. Observação. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, indicar-nos o melhor caminho, sem, entretanto, nos conduzir pela mão. Do contrário, nós perderíamos toda iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem a eles recorrer, o que prejudicaria o nosso aperfeiçoamento.
Para progredir, necessita o homem, por vezes, adquirir experiência à sua custa. Por isso, os espíritos prudentes, ao aconselhar-nos, deixam-nos entregues às nossas próprias forças, como faz o professor hábil com seus alunos. Nas circunstâncias ordinárias da vida, aconselham-nos por inspiração, e assim nos deixam todo o mérito do bem, como toda a responsabilidade do mal. Seria abusar da condescendência dos espíritos familiares e equivocar-se quanto à sua missão interrogá-los a todo momento sobre coisas vulgares, como fazem certos médios. Alguns há que, para um sim ou um não, tomam do lápis e pedem conselho para ação mais singela. Esta mania denota estreiteza de ideias, ao mesmo tempo, a presunção de crer que sempre se tem um espírito escravo às ordens, sempre se tem um espírito escravo às ordens, o qual não tem senão que se ocupar de nós e de nossos pequenos interesses. Por outro lado, é o aniquilamento da própria capacidade de julgar e a redução a um papel passivo, sem proveito para a vida presente e, sem a menor dúvida, prejudicial ao progresso futuro. Se há puerilidade em interrogar os espíritos a propósito de coisas fúteis, não há menos da parte dos espíritos, que espontaneamente se ocupam daquilo que podemos chamar as ninharias da vida. Podem ser bons, mas com certeza ainda são muito terrenos. Alguém quer comentar? Carlos, fala. Alguém quer comentar? Eu lembrei, Valéria, acho que está se inteirando ali para falar alguma coisa, Valéria. Não, querida, que eu já tinha lido cedo e para mim ficou assim bem claro, não tive dificuldade de compreender, não. E aí eu não formulei nenhuma questão para colocar, né? Mas eu acredito que você pode dar uma desembrulhada melhor no assunto. Não, como você disse, o assunto está bem desembrulhado. Mas é uma coisa assim, às vezes a gente, na nossa vida diária, não usa muito de perguntar às pessoas ao nosso redor sobre aquilo que nós vamos fazer. Agimos e pronto, né? Então, por que a gente acha que já que a gente não tem essa atitude na nossa vida cotidiana com os encarnados que convivem com a gente, né? Pedir opinião, perguntar o que você acha. A gente acha, não, eu sei o que eu estou fazendo, enfim. Mas acha que os espíritos estão, muitas vezes, a nosso dispor para responderem questões das mais fúteis. Muitas vezes, quando é por desconhecimento da pessoa, né, do que realmente é o trabalho dos espíritos, e a gente está vendo isso no outro estudo, o trabalho dos espíritos é sempre um trabalho muito sério. Eles têm, para muitas vezes, pedir muitas permissões para que eles estejam junto a nós, mesmo esses, quando fala familiares, são espíritos que nos são próximos, não familiar na acepção da palavra, mas espíritos que nos são próprios. Mas eles mesmos têm o que fazer, eles têm que estar sempre se aperfeiçoando para continuarem. E qual seria o nosso mérito de todo passo que a gente dá? É óbvio que a gente vive cercado de dúvidas, né? Um passo mais importante, uma coisa mais séria da nossa vida, um caminho que a gente sabe que vai tomar e pode modificar a nossa vida como um todo. É óbvio que a gente se sente inseguro e muitas vezes costa até a vontade, né? Mas então que essa vontade se faça, como falou aqui, que a gente não direcione uma pergunta, vai dar certo ou não vai, ou isso ou aquilo, mas que peça a ele, o Espírito, que nos dê forças para que a gente possa enfrentar o que vier, né? Se for um caminho novo que a gente vai tomar, meu Deus, amigos espirituais, me deem força para que, se for esse caminho mesmo, que eu tenha fé, que eu tenha coragem para seguir diante dele, que eu lute por ele. Então, não está tirando o nosso mérito e, com certeza, o Espírito vai ajudar.
né? Se ele tiver condições, ele vai estar ali para nos dar forças. Quantas vezes a gente se vê em situações difíceis e que a gente pede essa força intimamente, e quando a gente vê, a gente percebe que alguma coisa em torno de nós parece que nos dando aquele empurrão. O Espírito, ele não falou nada, ele simplesmente está dando a presença dele para dizer que ele, olha, estou aqui, então vamos, vai em frente, mas não precisou ser tão direto. Mas tem muita gente que não compreende isso e acha que o Espírito está ali para responder a qualquer coisa que vá se fazer, gente. A gente já escutou, ao longo desse tempo todo, nós já escutamos muitas coisas estranhas de pessoas que dirigem perguntas estranhas ou que têm essa intenção das coisas mais descabidas do mundo aos espíritos, como se eles fosse qualquer pessoa e tivesse à nossa disposição. Muitos anos atrás, há muito tempo, uma pessoa que eu conheço, essa pelo menos não é espírita, então a gente releva nessa hora, né? Aí foi explicado. Mas quando ela soube, já contei essa história várias vezes, quando ela soube que eu trabalhava numa casa espírita, que eu era médium de uma casa espírita, ela veio pedir uma outra pessoa para vir, foi conversar comigo. Acho que na época eu não lembro se eu trabalhava na loja, eu não lembro. Aí, o que ela queria? Coitada, ela havia perdido o marido, não tinha muito tempo, e ele deixou negócios. Ele morreu de repente, não lembro se foi num acidente, ele deixou negócios pendentes. Aí a ideia dela era que se eu podia evocar o marido, o espírito do marido dela, para ela tirar essas dúvidas. O que ela ia fazer? Então, aí foi aquela explicação, não funciona assim. Eu acho que ela não gostou muito, não. Acho que ela achou que eu estava com má vontade. Mas é a explicação. No caso, ela não é espírita. Mas eu já vi coisas bem parecidas de pessoas que são espíritas e frequentam o espiritismo há muito tempo, estudam. Então, a gente tem que saber o nosso limite de pergunta. É isso que eu estava falando. Nosso limite de pergunta. A gente deve fazer como falou aqui. O pai de verdade, ele não vai dizer, né? Não vai por ali, não. Ele vai deixar você ir e garantir que ele esteja por perto para que, se alguma coisa acontecer, ele te ajudar, senão onde vai estar o nosso livre-arbítrio, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais? Então, vamos ler a próxima. Quem pode ler, por favor? Posso ler. Então vejam, por favor. Se uma pessoa, ao morrer, deixar embaraçados seus negócios, poder-se-á pedir a seu espírito que ajude a desembaraçá-los, poder-se-á também interrogá-lo sobre o quanto dos haveres que deixou, dado o caso de se não conhecer esse quanto, desde que isso se faça no interesse da justiça? Esqueceis que a morte é a libertação dos cuidados terrenos. Julgais, então, que o espírito, ditoso com a liberdade de que goza, venha de boa vontade, retomar a cadeia de que se livrou e ocupar-se com coisa que já não interessam, apenas para satisfazer a cupidez de seus herdeiros, que talvez hajam rejubilado com a sua morte, na esperança de que lhes fosse ela proveitosa? Falais de justiça, mas a justiça para esses herdeiros está na decepção que lhes sofre a cobiça. É o começo das punições que Deus lhes reserva à avidez dos bens da terra. Demais, os embaraços em que às vezes a morte de uma pessoa deixa seus herdeiros fazem parte das provas da vida. E no poder de nenhum espírito está o libertar-vos delas, porque se acham compreendidas nos decretos de Deus. Nota: a resposta acima desapontará sem dúvida que os imaginam que os espíritos nada de melhor têm a fazer do que nos servirem de auxiliares clarividentes e nos ajudarem,
não a subirmos para o céu, mas a nos prendermos à terra. Outra consideração vem em apoio dessa resposta. Se um homem, por incúria durante a vida, deixou seus negócios em desordem, não é de crer que, depois da morte, tenha com eles mais cuidados. Porquanto feliz deve sentir-se de estar livre dos aborrecimentos que tais negócios lhe causavam e, por pouco elevado que seja, ainda menos importante lhes ligará como espírito do que como homem. Quanto aos bens desconhecido que haja podido deixar, nenhum motivo lhe dão para que se interesse por herder os hábitos, que provavelmente já não pensariam nele, se alguma coisa não esperassem colher. Se estiver ainda imbuído das paixões humanas, poderá mesmo encontrar malicioso prazer no desapontamento que lhe cobiçavam a herança. Se no interesse da justiça das pessoas que lhe são caras, um espírito julgar conveniente fazer revelações deste gênero, fala-as-á espontaneamente e, para obtê-las, ninguém precisa ser médio nem recorrer a um médium. O próprio espírito dará conhecimento das coisas por meio das circunstâncias fortuitas, não, todavia, por efeito de pedidos que lhe façam, visto que semelhantes pedidos, de modo algum, podem mudar a natureza das provas que os encarnados devam sofrer. Eles constituíram antes de uma maneira de as agravar, porque são quase sempre indício de cupidez e dão a ver ao espírito que os formulam só se ocupam com ele por interesse. Veja-se o número 295. Alguém quer falar alguma coisa? Criança, olha só, eu tenho um caso parecido com isso. Olha só, ô Cláudia, o João, vocês se conhecem aqui em casa? Aquele terreno ali, do lado ali da garagem, não tem? Sim. Aquele terreno da garagem, papai comprou, mas acontece que quando faltava 3 prestações, a pessoa foi embora e nunca mais voltou. Papai não pôde pagar as 3 últimas prestações. Ficaram todos os recibos, papéis, tudinho, menos 3 prestações. Então, quando foi fazer o inventário, aí o advogado ia pedir uso capião, sei lá como é que é o negócio. Isso fazia mais de 40 anos, sei lá quantos anos, muitos anos. Então, o que acontecia? O advogado foi indo com o inventário, mas quando chegou ali, ele foi requerer com o juiz, no cartório, viu que faltava, porque não tinha os 3 recibos, precisava de um determinado nome. Aí eu não sabia que nome era aquele. E papai só conversava muito comigo, os outros não. Ele não conversava nesses negócios. Papai conversava muito comigo. Aí o advogado pediu assim, eu não sei. Ele foi no cartório, o cartório falou que não podia dar o parecer lá por causa que estava faltando. Eu disse, meu Deus, e agora? Aí, passado uns tempos assim, eu pensando quem era a pessoa, aí um dia eu estava sentada aqui no meu quarto, veio aquele nome, papai que chamava a mulher de Velha Tomásia. E eu falei assim, Velha Tomásia. Aí eu passei para o advogado, porque Velha Tomásia era dona desse terreno aqui onde tem o prédio. Menina, Não tem o prédio aqui? Ela era dona. Então, o terreno ali fazia parte, ou no desmembramento. Aí eu falei para o advogado, ó, Velha Tomásia. Ele foi lá, no cartório, achou o nome de Dona Tomásia e resolveu o inventário. Aí o inventário continuou. Porque se eu não tivesse, naturalmente foi alguém, um espírito que soprou, porque eu não lembrava disso. Não, mais de 30 e tantos anos atrás.
Eu não lembrava disso. Aí eu lembrei que papai falou, Tomásia, velha Tomásia. Aí resolveu o inventário foi. Quer dizer, se não fosse isso, eu não saberia. Estaria empacado o tal do coisa. Então, nós temos que sempre agradecer a Deus. Naquela época, eu nem sei se eu estava no espiritismo, não sei, alguma coisa assim. Alguém mais tem alguma coisa para falar? Ô, Lúcia, eu entendo assim, no seu caso, por exemplo, é o que o livro fala aqui, né? Logo no começo que ele diz, até na pergunta anterior, né? Pode ser que a revelação, né, do que a gente está precisando saber com coisas relacionadas à parte material, sejam feitas por uma questão de necessidade maior, né? Então, acho que aí isso é permitido, isso fica muito claro assim. Mas, meramente, se isso não for necessária ao nosso, né, a questão do nosso dia a dia mesmo, de melhorar, ou se for prejudicar de alguma forma, eu não acredito que isso seja revelado, né? Existe um motivo, existe um porquê, né, disso ter sido revelado, né? Para que alguma coisa pior não acontecesse, ou pela necessidade das pessoas que estavam envolvidas. Então, eu acho que tudo isso, em qualquer situação que a gente venha questionar aos espíritos, tem que ter um motivo maior, né? Moralmente, assim, não é por simplesmente eu querer ou eu achar que eu posso ficar melhor materialmente por isso, né? Eu acho que isso é bem claro, assim. E como falou, Alessandra, no final aqui, quando isso tem que se dar, como você colocou agora, não precisa do intermédio de um médium. Eles acham o jeito de fazer a pessoa chegar até aquele caminho. No caso da Lúcia, eles deram essa intuição, né? O espírito foi lá e simplesmente intuiu aquela ideia na cabeça dela. E acontece, eles fazem que as coisas aconteçam, apareçam, enfim. Porque, como você disse, é necessário. E não porque alguém foi procurar ou foi pedir um médium para descobrir ou para aquilo, ou enfim, ou para qualquer outra coisa, né? Então, eles têm os meios deles de nos fazer chegar às informações que nós precisamos saber, né? Ô, Cláudia, eu só não consegui descobrir até hoje. Jamil, o intermédio era eu e Jamil, dava as coisas a ele. Ele perdeu o segundo inventário, a parte do inventário que era de mamãe, a segunda, ele simplesmente perdeu. Aí não tem. Aí eu tive que pedir Sandra. Ainda bem que o primeiro foi de coisa, né? Através de carimbo, conseguiu no fórum pegar uns papéis lá, comprovando lá a segunda parte do inventário. Eu botei escrito, Jamil perdeu a parte do segundo inventário, para alguém saber que não fui eu. Eu tenho os papéis do fórum que eles concederam, porque eu não ia fazer outra segunda parte do inventário. Já estava feito. Aí eu não consegui saber onde que foi que ele sumiu. Alguém pode ler? Se não tiver mais pergunta, alguém falar? Minha internet. Posso ler, sim. Pode, se fosse minha internet, já saiu. Posso? Pode ler, Helder. Posso ler a 292? Quer ler, Cláudio? Então lê, se lê. Depois eu leio. Quem vai ler? Eu vou ler? Questões sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir-se aos espíritos esclarecimentos sobre a situação em que se encontram no mundo espiritual? Sim, e eles os dão de boa vontade quando é a simpatia que dita o pedido ou o desejo de lhes ser útil, e não a simples curiosidade. Isso a gente sempre vê, né? Um familiar, isso não vamos dizer assim, a gente
perdemos sempre pessoas, e não há errado, como disse aqui. Esse interesse é um interesse simplesmente, é uma espécie de conforto que a gente busca para o nosso coração. Então, muitas vezes, se pergunta aos espíritos como é que está, se você tem alguma informação sobre tal pessoa, como é que ela se encontra, nada detalhado, mas geralmente alguma coisa que possa trazer um pouco de conforto para o coração. E isso aqui, eles disseram que sim, isso a gente pode perguntar e eles respondem de boa vontade quando é permitido, né? Quando é útil. Continua ou outra pessoa vai ler? Pode continuar. Deixa a Helder ler, por favor. Está ruim a internet. Deixa a Helder ler um pouquinho, por favor. Helder, você está ouvindo? Pode ler a 22? Então vou ler a 22. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade perfeitamente. E essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e das recompensas futuras, destruindo as ideias falsas que tendes a esse respeito. Tendem a reavivar a fé e vossa confiança na bondade de Deus. Os bons espíritos ficam felizes em vos descreverem a felicidade dos eleitos. Os maus podem ser constrangidos a descrever seus sofrimentos, a fim de provocar o arrependimento neles. Nisso encontram mesmo, algumas vezes, uma espécie de alívio. É a infelicidade que exala seu lamento na esperança da compaixão. Não ouvideis que o objetivo essencial, exclusivo do Espiritismo, é vosso adiantamento, e é para alcançá-lo que é permitido aos espíritos vos iniciar quanto à vida futura, vos oferecendo exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele em que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Alguém quer falar? Quer falar, Helder? Não, eu tenho uma pergunta para fazer antes que fale. Aqui no caso, eles estão falando que são os espíritos que descrevem os seus próprios, as suas próprias situações, né? A natureza de seus sofrimentos, e não da pessoa que está perguntando. É isso? Estou certo que eu entendi? Então, beleza. Sim, deve ser. Sim, é deles. E aqui, assim, nessa pergunta, né, tanto na anterior também como nessa, né, esse tempo que a gente tem estudado lá às sextas-feiras, né, um pouquinho que a gente tem da prática, eu percebo que é bem isso mesmo, né? Quando, por exemplo, a Lúcia está lá, o espírito chega, na segunda parte que a gente faz, né, e fala porque que ele está o sofrimento, por que ele está aqui, quando a Lúcia pergunta. Então, assim, acabei identificando na teoria o que eu vi na prática lá às sextas-feiras. Bem isso. Eu só, assim, só para ressaltar essa última parte, que é quanto mais vos identificardes com o mundo que vos espera, menos lastimareis aquele que estáis agora. Esse é, em suma, o objetivo atual da revelação. Porque, assim, principalmente em momentos difíceis como esse que está todo mundo passando, e tem uma questão também de guerra interna da gente, né? Porque muda muita coisa. A gente é obrigado a estar mais perto, estar mais com a gente mesmo, estar mais né, isolado com a família, ou com os amigos, ou com quem a gente está passando esse período que é de isolamento. E é natural que muitas vezes a gente também se exaspere um pouco, mas tem esse aspecto que está escrito aqui, que na prática acontece. Eu particularmente percebo muito isso, né? No meu pequeno tempo, assim, nessa curta caminhada, assim, oficialmente, pelo menos, com o Espiritismo, mas que é justamente isso. Quando você busca ter uma visão do todo maior, acaba que você tem um olhar em perspectiva sobre o que está acontecendo aqui, nesse campo material,
e que é muito salutar, porque tirando um pouco das argumentações da frente, tentando fazer as pazes com o ego, né? Tipo assim, tendo honestidade que dói, um pouco dolorosa de vez em quando, para olhar nossas próprias sombras e defeitos e perceber no mundo que a gente não queria ver, por conta até do amadurecimento, da mudança de postura em muitos aspectos, é que a gente consegue realmente ir caminhando para frente, sabe? Assim, e muitas vezes é uma sensação maravilhosa de alívio mesmo, quando você percebe assim, ó, 90% de tudo que eu acho que é problema é o meu ego, ou porque eu não quero mexer com isso, ou porque eu não parei para refletir sobre isso, mas porque a gente parece que a gente não está num aquário, né? É uma espécie de aquário, né? De repente olhar fora e ver, olha, então é mais do que eu pensava, e o que eu tô passando aqui não é essa grandiosidade toda de ruim como eu pensava. Mas aí, por uma visão, uma busca, né? Só uma inspiração de algo maior. Eu acho que a doutrina ela é incrivelmente positiva nesse sentido, porque ela nos educa, nos mostrando a jornada da vida como um todo, e não só o que estamos agora. Alguém mais quer falar? Ó, se alguém não quiser falar, passar para a segunda parte, por favor. Os mensageiros. Ok. Estamos a postos, Lúcia. Alguém pode ler? É no campo do nosso conhecimento. Logo no... Eu estou no livro curto. O meu é 33 a página. É isso mesmo. É. Alguém pode ler, por favor? Alessandra, você me botou um mau costume, Alessandra. Por quê? Porque eu me inscrevi naquele Tempo e a Letra, não sei o que de a letra, aí eu vou seguindo os capítulos, eu vou ouvindo, não leio mais. É muito bom estudar com ele. Eu leio. Eu posso ler aqui. Eu só fiz um resumo, eu não sei se tem alguém que não estava aqui na semana passada, né? Só para a gente dar uma recapitulada. Esse capítulo 5, então, ele vai falar sobre André, a espera, né? Na verdade, eles estão em um grande salão, e aí o Aniceto está esperando a chegada aí do André e do Vicente, né? Então, eles chegam, e aí o Aniceto fala que quem vai dar a palavra lá, vai explanar, é o Telésforo, que é um antigo trabalhador lá do Ministério da Comunicação, né? E ele inicia falando, assim, um pouquinho antes da gente entrar nesse parágrafo, né? Ele começa falando sobre os companheiros que fracassam na missão da mediunidade, né? A gente vê essa passagem como que é importante isso, né? Então, eles estão lá porque eles precisam, a tarefa desse trabalho lá onde eles estão é grande, é enorme esse trabalho, né? Porque eles precisam disseminar aí novos conhecimentos, novos ensinamentos, por tudo que vem acontecendo aqui, né? E ele fala também que hoje, né, porque atualmente, isso ele fala lá naquela época, e hoje ainda é assim, né, que a mente ela se abre ainda para esse processo da comunicação, né, da mediunidade, assim, né? Cada vez mais as pessoas estão atentas que existe isso, não tem como, né? Mesmo as outras religiões vão entender que a comunicação com o mundo espiritual ela é natural, né? Então ele fala desse desafio aí, né? E fala das correntes, e aí um pouquinho antes da gente entrar agora no capítulo, fala das correntes da incompreensão, através da Igreja católica mesmo, da cristã, né? Das escolas cristãs, da reforma de Lutero, protestantes lá, da perseguição que a gente sofre, né? E dentro do espiritismo mesmo, né, essa exigência que a gente mude, seja perfeito de uma hora para outra, sem nenhum método, sem estudo, sem nenhuma reforma íntima, né? Então, é isso que ele falou no começo lá. E aí a gente entra nesse parágrafo agora. Então, vamos lá.
No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificações. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos, então, diante de nós, a incompreensão dos bons. Olha que aqui ele coloca, né, que, apesar dessa perseguição toda, tudo isso é santo, todas essas escolas, tudo tem um bom. Então, o que a gente sofre é uma incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque, afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Sacerdotes e intérpretes dos núcleos organizados da religião e da filosofia não percebem ainda que o espírito da revelação é progressivo, como a alma do homem. As concepções religiosas se elevam com a mente da criatura. Muitas igrejas não compreendem, por enquanto, que não devemos espalhar a crença nos tormentos eternos para os desventurados, e sim a certeza de que há homens infernais criando infernos para si mesmos. Alguém quer comentar? Tem alguma observação? Eu continuo. Eu vou continuar. Não podemos, porém, perder tempo no exame da teimosia alheia. Temos serviços complexos e dilatados. E, como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta. E, no entanto, à medida que suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Então, aqui ele já relata que já existe um progresso, né, intelectual, mas que as aflições da alma, né, o nosso desenvolvimento moral ainda está lento, né? E está a parte da Terra, os invisíveis, né, essas vibrações, aproximação de espíritos perversos ainda. Então, tem muito trabalho de educação dos espíritos, né, da gente poder ter que estar trabalhando. Então, eu acredito que o trabalho aqui das casas, né, esse trabalho que a gente tem lá nas sextas-feiras, o trabalho que os outros, né, que acontecem, são muito importantes, assim, para que a gente consiga contribuir com esse ministério lá de cima, né, em que a gente se comprometeu quando veio para cá, né? Alguém quer comentar? Cláudia, continua? Continua? Continua. Os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Continua, né? Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade, muito além dos que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos.
não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente. O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados, que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezam sem maior consideração dos desígnios do eterno. Então, toda a humanidade ainda muito conturbada com as questões morais, né? Apesar de todo o desenvolvimento que ele está fazendo aqui para a parte física, material, né? Muitos problemas ainda estão acontecendo. Eu vou pedir, Alessandra, agora eu vou pedir porque é muito interessante a gente olhar, vai lendo, e você acha que você está lendo alguma coisa de hoje. Né? Todas essas falas que o André Luiz colocou aqui, você está vendo todas essas inquietações e essas angústias e tudo isso. Então, às vezes, eu estou em casa pensando em como eu estou em casa e estou longe da rua desde o começo da pandemia, então aí que parece que você está em outro mundo. Então, muitas vezes eu paro para pensar o significado dessas coisas todas. Muitas pessoas que eu conheço me relataram uma coisa muito interessante. Muitas pessoas que atuam como médium ou que têm sensibilidade. Antes desse quadro aparecer, final do ano passado, mais ou menos, estava todo mundo sentindo alguma coisa como se fosse alguma coisa abafando cada vez mais. E esse abafar parecia que ia chegando aqui, de alguma coisa que você não sabia explicar. Isso eu conversei com várias pessoas que sentiam a mesma coisa. Algo no ar que a gente não sabia explicar. Alguns livros que a gente lê do André Luiz, a gente vai acompanhar isso ao longo dessas leituras, ele vai contando algumas coisas sobre esses nossos irmãos que povoam a Terra e que vão voltando e que vão tendo oportunidades. A esses nossos irmãos agora, então, por que parece que mais de 70 anos depois de que esse livro aqui foi escrito, parece que não mudou nada, se a gente for pensar que está bem parecido. Mas aí a gente para e pensa, não mudou nada? Mudou. Essa ideia aqui, deixa eu abrir de novo aqui, essa ideia que ele coloca, que a gente ia começar a ver essa modificação, isso é igual a homeopatia, gente. É muito lento. Como eu disse antes, 70 anos é uma vida inteira, a vida de uma pessoa, né? Que a gente acha que na Terra que é muito tempo. Mas para a espiritualidade, o espaço de 70 anos para um grupo de espíritos progredir é um espaço razoável de tempo, é esperado por eles. Porque eles também sabiam que muitos desses irmãos que já partiram, que estavam vivendo nessa época, que estavam fomentando essa guerra, que a guerra foi porque não tinham como segurar mais. Por isso a guerra aconteceu. Quando surgiu a pandemia, falaram da pandemia como na tentativa de que não houvesse uma guerra propriamente dita, porque se houvesse uma guerra, a destruição seria muito maior. Então, a pandemia veio para ver se dava uma segurada nas pessoas. Foram muitas cartas, muitos dizeres sobre isso tudo. Então, a gente vai vendo como que a gente tem refletido. Se a gente tem um pouco de evangelho na nossa vida, e isso eu não digo o espiritismo só não, de muitas religiões, a pessoa que tem um determinado fator moralizante na sua vida e que vai buscando essa modificação, tem travado essa batalha. Muitas coisas têm sido deixadas para trás como sem importância. Ontem eu estava falando isso com os meus filhos. Muitas coisas perderam completamente a importância.
que se dava tanta importância e que as pessoas se matavam por aquilo, para muita gente aquilo ali perdeu a importância. Viu que você pode viver sem aquilo, que você pode modificar a sua vida, e outras fontes de visão foram sendo abertas para a fome do outro, para a violência que o outro está sofrendo, para a violência, para a educação faltando, a educação como conhecimento mesmo, a gente ser educado para entender o que está havendo. Então, essa é a nossa nova visão. Naquela época, eles não tinham os instrumentos que nós temos hoje. A nossa pandemia, a nossa guerra. Guerras inúmeras estão acontecendo no nosso mundo, os espíritos estão atentos, espíritos muito evoluídos estão entre nós, mas se a gente passa nos dias das reuniões, por exemplo, de quinta-feira, que eu fecho os olhos e penso nas ruas, como a gente sempre pensa e pede pelos nossos irmãos, a impressão que dá que, mesmo com esse burburinho todo, parece que eles passaram alguma coisa muito potente na rua e tiram muitos irmãos de uma vez só de lá. Esses irmãos desencarnados estão seguindo em grande quantidade para a espiritualidade também. Então, a gente tem que pensar, não ficar desesperançoso, né, por a gente estar vendo, porque num dos livros ele fala que algumas coisas seriam, a gente ia ver num grau tão grande que a gente achar que não andou nem um pouco. Mas a gente tem que agradecer de estar conseguindo enxergar. Então, a gente sabe o que a gente não pode fazer, o que a gente não deve fazer, e essa luta moral, como falou na outra questão, é a mais difícil que tem. Você evoluir moralmente é muito difícil, porque, como o Helder falou, você vai lutar contra você mesmo. Você não vai lutar contra mais ninguém. Então, aí é que é a separação do joio do trigo. Quem conseguir passar por essa prova de fogo que está sendo agora, que é você lutar contra você mesmo, conhecendo cada dia mais, que você está tão junto consigo, você está se conhecendo cada vez mais, quem conseguir passar por essa prova de fogo vai conseguir andar mais um pouco. E quem não conseguir é porque ainda não está preparado. Então, não é para a gente se desesperar quando vê. A gente tem visto muita coisa triste, muita coisa horrível, que parece, meu Deus, o mundo parece que está no fim. Muita gente fala até isso de outros irmãos de outras religiões. Mas não se trata disso. É o fim para muitos. O fim dessa terra, que eles não vão poder voltar mais aqui. A oportunidade foi dada. E eles perderam. Estão perdendo essa oportunidade por escolhas que eles mesmos fizeram. E quem aguentar, vai tirar o suco de todo mundo. Está tirando. Quem aguentar... vai sobrar alguma coisa além de palha, a gente segue para frente. Quem conseguir seguir, a gente vai seguindo para frente. Então, é uma mediunidade diferente agora. Essa não é uma suspensão de mediunidade, mas é uma percepção diferente. O nosso olhar mediúnico é diferente. Não é a necessidade, nesse momento, desse intercâmbio físico entre os espíritos e nós, né? É necessidade desse intercâmbio mental, a gente sentir a presença desses nossos irmãos e poder ajudar e poder fazer alguma coisa e ser ajudado também. Então, essa é a diferença de 1944, quando o livro foi escrito, e de hoje, mesmo parecendo que é tão igual. Nós agora já temos um pouquinho mais de conhecimento, a responsabilidade é maior. Às vezes a gente estava lá nessas plateias aprendendo, né? Às vezes estávamos lá aprendendo para podermos tentar fazer alguma coisa, né? Muitas somos os médiuns que falham, né? Vindo com mediunidade ostensiva ou não, nós somos médiuns, todos nós. Não adianta ninguém querer tirar o corpo da reta, não, porque médium não é só aquele que recebe o espírito e dá comunicação. Médium somos todos nós. Então, a responsabilidade é de todos nós. Essa modificação e esse pedido de força aí que a gente tem que fazer para nós e para todo mundo, né? Então, são as diferenças de época, são só essas. Os olhos agora estão abertos e nós não vamos poder alegar ignorância. Nós assistimos, nem que a gente tenha lido
Se a gente não teve a oportunidade de assistir esses encontros aqui, né? Mas a gente assistiu lá, né? Lá já tinham umas telas, né? A gente assistiu lá, então ninguém pode dizer, não, eu não sabia, sabia. E tem até como provar para a gente, isso aqui é pior. Quer continuar lendo, Cláudia? Vou fazer igual a Lúcia. Pode continuar. Tá, eu continuo aqui. A rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina para os círculos terrenos, do superior para o inferior, mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma? Pelo ato de fé, exclusivamente, como espera a Reforma Protestante? Por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas? Não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina do homem, mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Quantos cooperam conosco veem a extensão dos cipoais em que se debatem a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na Assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define, com precisão, todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com inexprimível espanto. É o que nós estamos fazendo agora, né? É. Nós estamos sempre olhando também com essa mesma expressão. Como que eu me comprometi? O que eu estou fazendo aqui? Chamamento do Telefos, né? Um chamamento muito forte, muito sério, que vale para nós também. Exatamente. Quem não está disposto a seguir os preceitos, né? Que os ensinamentos nos convocam, que procure outra situação para viver. Não fique perdendo tempo, né? Atrapalhando talvez a causa de alguma forma, e podendo procurar outro tipo de atividade. Quem fica é para fazer alguma coisa, né? E de boa vontade, de coração, né? Não só de teologia que a gente tem que ficar, tem que sair para a prática, né?
o trabalho nos chama mais à prática, né? Esse Exato. chamamento aqui, esse final aqui fechou mesmo, né? Jogando nas nossas costas um peso bem grande e que a gente possa tirar, né, aos poucos, com o nosso trabalho, nosso pensamento, né? Foi muito bacana esse final. E o que... Nada, Valquíria. Não. Nada, Valquíria. Estão dando uma oportunidade para crescer rápido, mulher. Aproveitar agora. Ó, eu vou ficar cobrando de todo mundo. Vamos botar pensamento positivo nessa história. Vamos ver como um desafio, mas alegre, senão a gente não consegue fazer de coração, pessoal. Com certeza, é verdade. Isso. É o que a gente comenta quando a gente frequenta a casa espírita, e nós que frequentamos, e quem se propõe, né, a estudar o kardecismo, a seguir ali dentro dos preceitos, e que a gente tem determinadas atitudes que às vezes a gente acha isso, acha aquilo, né? Devia ser assim, devia ser assado, a casa espírita deveria ser assim, deveria fazer isso, porque o fulano não faz aquilo. Então, acabou essa hora, né? A gente agora tem que, ou aceita os preceitos certos, ou procura outra situação para viver, outro tipo de trabalho, outro tipo de elevação de outro lugar. Mas para quem se propôs a esse trabalho, é esse. Não tem volta, como diz o nosso orientador aqui, né? O Telésforo, né? Ou você faz agora, ou você sai. Aí todo mundo se entreolha, né? E se pergunta, e é mais um alento para a gente continuar, né? É mais como é que se diz? Uma espetada, né? Uma sacudida. Ele deu uma sacudida bacana aqui, até mesmo nos trabalhadores do mundo espiritual, que a gente observa que é um trabalho bem mais profundo, né? Também ficaram espantados quando jogaram sobre eles o grande compromisso. Aí decide, ou faz certo ou não faz, né? Deixa para outro, deixa o lugar para quem quer trabalhar certo. Não tem que achar nada, tem que fazer. Achei bacana esse final. Desculpe aí eu me interromper para você falar isso. Como falou Valéria, a mediunidade ou o trabalho no Cristo tem que ser um trabalho de alegria. A boa vontade ela tem que trazer alegria. Por que a gente não entende, muita gente não entende que os cristãos iam para a morte, né, lá nos circos, cantando e felizes? Porque eles sabiam que... Muitas falam, porque eles sabiam que ia encontrar o reino dos céus. Eles estavam cumprindo o que eles vieram fazer. Demonstrar fé, demonstrar o amor. Então, cada um sabe como pode fazer isso. Qual o trabalho que lhe cabe? Trabalho que se faz, seja qual trabalho for, qual o trabalho que me cabe? Onde eu posso levar? E fazer com alegria, adentrar na nossa casa espírita, atender o nosso irmão, com alegria no coração, para que ele não sinta as dores, como Valéria falou. Né? Nós não estamos ali, não tem reclamar salário baixo, fazer greve, nada disso. Isso é para outro setor. Nós somos muito bem pagos, somos pagos com paz. Isso aí não tem pagamento maior do que você sair de uma reunião se sentindo em paz, sentindo uma felicidade que você não sabe explicar de onde que ela vem. Mas é disso, é desse nada aí, ó. Né? Muito bom. E saber que a gente vai a um trabalho desse, a uma reunião dessa que a gente trabalha, essa aqui, por exemplo, e deixa a gente no estado de alegria, de euforia interna, né? De uma renovação do dia, uma renovação de... Se você teve algum problema, alguma coisa, você renovou aqui agora as suas forças para que amanhã, ou até hoje mesmo no sono, você possa reformular tudo e fazer melhor amanhã, como Dona Lília dizia, né? Que amanhã seja melhor do que foi hoje. É esse nosso objetivo, é viver com alegria, que espiritismo é alegria e paz, felicidade e consciência tranquila. A gente não tem que ir para a casa espírita, para um trabalho espírita, com aquela carinha de sofrimento, né? Olhinho fechado, que não pode sorrir, não pode nada pode. E, então vai sofrer, vai ficar no espiritismo sofrendo. O espiritismo é uma doutrina de alegria, de tranquilidade, de realizações. Então, quando você não consegue muita coisa que você percebe que não conseguiu, mas consegue o contato com os espíritos, consegue o contato com as pessoas da casa,
consegue essa felicidade eterna, que nem a gente sabe explicar de onde, né? Às vezes a gente não está legal, mas fica bom, fica todo mundo bom. Então, se a gente for espírita verdadeiramente, 24 horas por dia, a gente vai estar sempre bem, porque o espiritismo nos renova e nos torna-se felizes e tranquilos, conscientes dos nossos deveres. Então, acho que isso é a maior tranquilidade para a nossa alma, é nossa consciência tranquila. É um dia com consciência tranquila, como fazia a avaliação, né, do nosso espírito de luz. A gente avalia para saber como é que foi o nosso dia e ver onde a gente pode melhorar. Mas com esse contato aqui, sozinho, a gente não consegue. Com muito esforço, mas é bem mais difícil, né? Mandurinho do verão. Valquíria, Oi? Valquíria, Sim. O Cristo falou, eu vim servir e não para ser servido. Com certeza. Então, ontem eu estava lendo a Boa Nova, eu no trabalho de desobsessão, foi terça-feira, eu lendo a Boa Nova, aí na Boa Nova dá uma explicação, assim, cada um de nós temos o nosso compromisso e cada um de nós vamos seguir esse compromisso sozinho. Então, estava explicando por que, quando Cristo chamou os Pedro e João, acho que foi Pedro e João, sair com ele no monte lá, que ele ia orar. Lembra que tem uma passagem que ele vai para o Monte das Oliveiras, antes da crucificação, e orar? E Pedro e João dormem. Lembra dessa passagem? Eles dormem. O Cristo falou, vocês nem conseguiram, que ele estava rezando e os dois dormindo. Aí tem uma explicação na Boa Nova, é porque o Cristo tinha que passar por isso ele sozinho. E cada um de nós temos que passar sozinhos nessa tarefa nossa. Vai ter um momento que nós vamos seguir sozinhos. Por exemplo, o nosso desencarne. Eu vou seguir sozinha, por mais que tenha um monte de gente. Vai estar em minha volta aqui em casa. Vai estar em minha volta aqui em casa. Eu vou ter que seguir sozinha nesse momento. Eu não vou, ninguém vai comigo, não. Eu vou sozinha. Então, essa é a explicação por que o Cristo estava orando sozinho e os dois dormiram, porque cada um vai ter seu momento de seguir sozinho ali, por mais que tenha os outros ali em volta orando. E assim também nós na Casa Espírita, nós estamos lá para aproveitar os momentos, aproveitar esses momentos. Eu sempre falei, eu tenho que aproveitar esses momentos, vai ter um momento que eu não vou poder mais. Então, cada um de nós não é peso, é oportunidades, compromisso que nós... Eu lembro sempre de Alessandra, quando eu estou estudando, eu estava lendo esse capítulo. É a oportunidade que nós temos agora, não é? Vamos aproveitar, cada um a seu modo, a cada um a sua maneira. Com certeza. E já deu 9h02, criança. Vamos encerrar. Vamos terminar. Vamos agradecer a Deus por esses momentos de alegria, como disse Cláudia. Bastante alegria. Aparecida, você pode fazer a prece, por favor? Posso sim, Lúcia. Então, vamos agradecer a Deus, aos trabalhadores do Divino Espírito Santo, aos espíritos amigos, os trabalhadores da Seara do Pai, Jesus, Mestre amado, trabalhadores do Divino, trabalhadores do Seara do Pai, olhai por todos nós, Jesus, que precisamos muito, que estamos a caminho e precisamos muito do seu amparo, Senhor. Olhai, Jesus querido, por esses irmãos que estão voltando à pátria espiritual, pelos seus familiares, Jesus, estão tendo a oportunidade nem de despedir dos seus entes queridos, Senhor. Que esses irmãos possam ser acolhidos na tua bênção, Jesus, que eles possam ser levados para uma casa de refazimento, Pai. Pedimos, Jesus, por todos nós que estamos a caminho, Senhor.
Não nos deixes cair em tentação, Jesus. Olhai por todos nós, em todos os momentos, Senhor, e em todos os lugares. Pelas crianças que estão ficando órfãos, pelos adultos que estão ficando órfãos das suas crianças, por aqueles que estão caídos pelas calçadas, pelos asilos, nos hospitais, nas suas casas, por todos nós, Jesus. Pedimos, Senhor, desça sua mão sobre essa humanidade tão carente de amor, de afeto, e do teu amparo, Senhor. Graças te damos pelo estudo, agradecemos a presença desses amigos espirituais que estão sempre nos inspirando. E pedindo, Senhor, fica conosco, pois precisamos muito ainda da sua ajuda, da sua proteção. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Aparecida, eu estava lembrando muito de você de tarde, porque eu estou lendo um livro que eu gosto muito de ler, e você também adora ler, O Céu e o Inferno. Ai, Lúcia! Eu adoro esse livro, voltei a ler pela quarta, quinta vez, voltei a ler. Adoro esse livro. Não, eu gosto Dele dele. você. A primeira parte, aquela parte de interrogatório, eu não gosto, só aquela segunda parte, entendeu? Eu gosto. Gente, meus amores, ó. Boa noite. Então, boa noite, né? Boa noite, noite. um ótimo final de Ah, semana. Luiz, boa noite, Luiz. Boa noite. Fala, dona Boa Santinha. noite. Boa noite, Luiz. Aí, Dona dona Santinha. Santinha, tchauzinho. Tá, Santinha, um abraço. Fica com Deus. Tchau, Rose. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Beijão a todos. Boa noite. Fazer meu chazinho para dormir. Ótimo final de semana. E toma um Obrigada. chazinho, Todos nós. bota meinho e toma um chazinho, Lúcia. Não, meia não. Tá doido? Tchau. Casinho de Cabo Tchau, Mineiro, já tá gente. Bom pronto. final de semana. Beijo.